Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso e sua divina orientação, declaro abertos os trabalhos desta sessão com a presença de 8 vereadores. O vereador Estevão está ausente com justificativa na casa. Convido o vereador Zé Brito para proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite. Salmo 32. A conversão é fonte de alegria. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus ossos se consumia o dia todo rugindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha, em pleno calor de verão. Confesso a ti o meu pecado, não te encobri o meu delito. Eu disse, vou a Javé confessar a minha culpa, e tu me absolveste o meu delito. Perdoaste o meu pecado. Por isso que todo fiel suplique a ti no tempo da angústia. Se as águas caudalosas transbordarem, jamais o atingirão. Tu és o meu refúgio e me liberta da angústia e me envolves com cantos de libertação. Amém. Solicito a assessora da sessão que proceda à leitura dos demais documentos inseridos na pauta do expediente do dia. Boa noite. Indicação 16. O vereador Sérgio da Silva, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo que solicite da Copel e Sanepar, em conjunto, um estudo e projeto a fim de implantar no município um plano B para gerenciamento e ação em situações de emergência, devido a serem 2 empresas prestadoras de serviço essencial. A instalação de motores estacionários na Sanepar, em pontos estratégicos, para que quando ocorrer o que ocorreu no dia 27 de outubro de 2020, que na ocasião uma árvore interrompeu o fornecimento de energia da Sanepar e ficamos sem o bombeamento de água, a Sanepar possa continuar com o bombeamento até que seja restabelecida a normalidade. Autor Sérgio da Silva. Indicação 17. Os vereadores Sérgio da Silva, do PP, e José Valdecir Castaldelli, do PL, indicam ao Executivo Municipal que fosse visto com o Departamento Jurídico da Prefeitura a legalidade e possibilidade de se colocar uma linha com ônibus da Prefeitura para servir parte da população trabalhadora, saindo de Itambé às 21 horas, sentido a Maringá, com retorno às 23, de segunda a sexta-feira. Devido ao reinício de algumas atividades dos trabalhadores e também devido à TCC, Cidade Verde, estar cumprindo ordem judicial, não podendo alterar seus horários neste momento. Autores, vereador Sérgio da Silva e vereador José Valdecir Castaldelli. Não havendo mais documentos a serem lidos no expediente do dia, convido os vereadores que queiram fazer uso da palavra para comentar matérias de interesse público, conforme suas inscrições por ordem no livro de quórum. Primeiro vereador inscrito é a vereadora Luci da Silva. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereadora. Caros colegas vereadores, a todos aqui presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de saber com o executivo sobre a questão da polícia militar de Itambé. Devido às grandes reclamações que nós estamos tendo, né, sobre barulho e tudo mais que vem acontecendo em nossa cidade, e que nós sentimos assim que houve uma mudança esse ano.
porque eu não sei se porque mudou o quadro de policiais, e também gostaria de saber assim sobre a questão do comando, né? Porque antes nós tínhamos o Lousada que morava aqui em També, e é uma pessoa assim que lutava pelo bem-estar do nosso município. E devido às grandes reclamações que nós estamos tendo com a Polícia Militar, eu gostaria de uma reunião com o prefeito para saber o que poderia ser feito em relação a isso. Se for atendido, eu agradeço. Próximo vereador. É o vereador José Luiz de Brito. Essa palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Senhor presidente, quero começar aqui parabenizando, né, o prefeito pelas obras que vêm acontecendo em nosso município, né? Agora está, por exemplo, as pinturas das faixas, né, das ruas, que a gente vem pedindo sempre para dar mais uma revigorada, né, no visual da cidade. Também estão levantando um pouco os quebra-mola, né? Sempre eu peço a padronização dos quebra-mola, né? Está dando certo também. E eu gostaria de estar pedindo aqui, mais uma vez aqui nesse contorno sul, né? Aqui de Itambé, que possa fazer uma lâmina asfáltica ali, que vai servir também até como pista de caminhada. É um local importante ali, que se sair esse asfalto, né? É um trecho pequeno, né? Eu acho que o município tem condições de estar atendendo ali. Também eu gostaria de pedir mais uma vez esclarecimento, por que está parado as obras dos paralelepípedos, né? Ali, sentido Itambé, aqui da BAN. Se o prefeito pode passar para a gente o motivo que parou as obras, né? Também estive conversando com o executivo, e ele tem interesse em comprar um terreno para concessão para indústrias, né? Eu gostaria que se conseguisse também para a comunidade de Itambé que sem rendas, né? Se conseguisse também comprar um terreno para construir algumas casas para esse povo que não tem condições de pagar prestações. E se for atendido, eu agradeço. Próximo vereador. É o vereador Sérgio da Silva. Boa noite a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente e senhores vereadores, na sessão passada nós tivemos a audiência pública, né? Eu queria reforçar um pedido que eu fiz naquela ocasião, que nós precisamos de mais um caminhão-pipa para o nosso município. Nós temos um caminhão que tem servido muito a população, mas a gente pensa numa hora de emergência mesmo que é preciso ter uma reserva. Enquanto um caminhão vai acudir um incêndio que nem tivemos nas roças do nosso município esses dias, o outro já vai logo em seguida para ter o intercalamento e poder acudir às necessidades nesse sentido. Então é de muita importância. Peço ao Executivo um empenho maior na esfera federal, que parece que é onde tem a verba para isso, para que consigamos para o município de Itambé mais um caminhão-pipa para acudir a nossa população. Senhor presidente, eu já vou defender aqui a minha indicação com respeito à Sanepar. Indicação número 16 de 2020. Esses dias, no final de tarde de domingo, houve um princípio de temporal e caiu uma árvore próximo da Sanepar, e essa árvore acidentalmente derrubou a rede elétrica e deixou a Sanepar sem o bombeamento de água. Todos nós fomos pegos de surpresa no outro dia, porque você pensa, caiu a rede elétrica, por que você vai se preocupar com água, né? Mas o sistema da Sanepar, ele exige que a energia elétrica esteja corrente para que tenha o bombeamento de água.
E o que aconteceu em poucas horas da segunda-feira, no outro dia, estava toda a população sem água e sem ter o que fazer, porque dependia de restabelecer a energia elétrica para voltar ao bombeamento e abastecer a nossa população. E no mesmo dia houve um temporal em Maringá que muitas árvores foram derrubadas e também rede elétrica, o que impediu da Copel passar a noite trabalhando no nosso município para restabelecer a sua rede elétrica. Então, eu queria que o Executivo visse com a Copel e Sanepar, que são duas empresas que prestam serviço essencial no nosso município, para que eles tenham um plano B, um plano para essas horas de emergência. Hoje, com a tecnologia, a facilidade, os recursos que temos, é quase que inadmissível que isso aconteça. A população acaba entendendo que foi um incidente, mas existem meios de prevenir isso daí. Então eu estou sugerindo que o prefeito converse com o Copel e Sanepar, que eles façam esse plano de ação em horas de emergência e que se tenha motores estacionários instalados na Sanepar, aonde houver necessidade de manter a energia para que não se interrompa o bombeamento de água e o abastecimento no nosso município. Também, senhor presidente, estivemos conversando nesse final de semana com relação ao transporte público. Eu e Vossa Excelência dei para trocar umas ideias e ver o que seria melhor. E nós estamos precisando acudir uma parte da população trabalhadora que usa o ônibus de volta de Maringá às 23 horas. É um caso delicado, a gente pedir isso para o prefeito, porque além da gente estar em época eleitoral, ele no exercício do mandato também é candidato, mas nós temos que olhar o bem comum da nossa população. Está faltando esse horário das 23 horas, algumas empresas já começaram a trabalhar na sua normalidade, e isso faz com que o trabalhador tenha que cumprir o seu horário. Como nos dias de greve nós conseguimos acudir a população com os ônibus, creio eu que o prefeito e o jurídico, analisando, vai achar um meio de que possamos atender a população nesses horários. É uma demanda que eu tenho recebido, o senhor presidente também, vários vereadores, e a gente tomou a iniciativa de pedir isso ao senhor prefeito. Seria isso por hoje. Próximo vereador. É o vereador Ricardo Santana da Silva. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, o término do campo de futebol suíço, algumas obras pararam, né, mas ali está sendo feito com recurso próprio. Gostaria que o prefeito colocasse para nós e sugerir também que esse campo pudesse fazer uma homenagem ao seu Jair Cabeleira, colocando o nome lá, devido ser novo, né? Seria uma homenagem mais que justa. E também, senhor presidente, sobre os playgrounds que foi instalado, foi um projeto de autoria meu e da Luci, só que faltou alguns lugares ainda que a gente pediu, né? A gente pediu no centro e lá no conjunto também o João Batista. Se pudesse estar colocando, tem muitas crianças lá, e aqui no centro também seria uma ideia bacana. Por hoje é só, senhor presidente. Próximo vereador. É o vereador Cirso Amâncio. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora, secretária, funcionários da casa e munícipe presente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu já pedi aqui e vou estar reforçando aqui, ali no conjunto Arnaldo Busata ali, e no Lucindo, ainda é fossa lá, e lá é um terreno bastante
de laje e o pessoal não consegue fazer umas fossas no porte certo para estar recebendo a quantidade de água e esgoto nessas fossas. Então o pessoal está aderindo a estar colocando a água de tanque e de pia para jogar na rua. E fica aquela água escorrendo lá, vários lugares lá, a água fica escorrendo e cai no bueiro, né? E pela lei isso não é certo. Eu gostaria de estar pedindo aí para o executivo para estar vendo, porque teve um pessoal da Sanepar fazendo as medidas lá sobre a rede de esgoto. Eu gostaria de estar vendo aí com o executivo para ver a que pé anda, se vai ser feita essa obra lá, se vai demorar, porque o pessoal pergunta bastante sobre isso aí, porque essas fossas não tem jeito mesmo. Se for para esgotar toda vez que ela está cheia, a pessoa vai esgotar a fossa aí 3, 4 vezes por mês e não é viável, né? E também, senhor presidente, sobre o estacionamento que eu outra vez falei aqui também, ali de frente ao hospital e Casa da Cultura ali, o pessoal que trabalha nos redor ali, precisa estar estacionando ali porque acabou os estacionamentos nas indústrias que funciona ali na região. E gostaria de estar pedindo para o executivo para estar adequando ali, que ele já foi dado um início, né, há tempos atrás, nesse estacionamento, e não foi usado. E gostaria de estar pedindo para o executivo para estar melhorando ali aquele estacionamento, mesmo que não seja todo pintado, dividido o espaço de cada carro, que fosse pelo menos planado o terreno aí, porque a chuva tirou o material que foi colocado ali para estar deixando o terreno mais plano, e gostaria de ver com o executivo para estar melhorando aquele local lá. E também, senhor presidente, tive umas reclamações teve uma emergência, ligaram no hospital e tinha ambulância, mas não tinha motorista. E o rapaz que estava realmente ruim, tanto que foi levado para Maringá. E eu gostaria de estar pedindo aí para o executivo para estar vendo essa situação aí, porque o Tatu estava indo para uma viagem e teve que voltar no meio do caminho para atender essa emergência, porque não tinha motorista. Tinha ambulância, mas não tinha motorista. Gostaria de estar vendo com o executivo para estar, pelo menos à noite ali, deixar mais um motorista ali de plantão, porque numa situação dessa aí ocorre risco da pessoa chegar ao óbito antes de chegar a ambulância para fazer o atendimento. E se for atendido, eu agradeço. Não havendo mais vereadores a usar a palavra no expediente do dia, encerramos a mesma e passamos para a ordem do dia. Pois não, vereador? Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, solicito prazo de mais 7 dias para estudar e analisar o projeto de lei /18/2020, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Itambé, por estar tramitando na minha Comissão de Planejamento de Obras e Serviços. Não terminei de analisar e apresentar um parecer. Se for atendido, eu agradeço. Está concedido, vereador. Acha-se em única discussão a indicação 16 de 2020, indicação do vereador Sérgio da Silva. O vereador já defendeu a matéria, né? Acha-se em única votação a indicação 16 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em única discussão a indicação número 17 de 2020. Indicação de autoria minha e do vereador Sérgio da Silva. Está em discussão. Acha-se em única votação a indicação número 17 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos.
Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 008 de 2020. O plano diretor do município de Itambé, de que trata o presente projeto de lei complementar, é um instrumento de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes públicos e privados que atuam na produção da gestão da cidade, aplicando-se esta lei em todas as extensões territorial do município. O presente projeto acha-se amparado pelos artigos 6º do inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Itambé, Paraná, o artigo 17, inciso 1 da Constituição Estadual, do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, por tratar-se de matéria de interesse eminentemente local e afeta a competência de iniciativa do município. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 008 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos o projeto de lei número 008 de 2020, em primeira votação. Assim. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 009 de 2020. Trata-se do projeto de lei complementar que dispõe sobre o Código de Postura do município de Itambé, o qual estabelece medidas a cargo da municipalidade em matéria de higiene pública e bem-estar público, costumes, segurança, ordem pública, proteção de conservação do meio ambiente, numeração de edificações, funcionamento e localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, deliberando acerca das relações do poder público municipal e seus munícipes. Constitui-se, assim, pelas condições mínimas necessárias e uma conveniente vida social, a saber, segurança pública, salubridade pública e tranquilidade pública. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 009 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 010 de 2020. No Código de Obras estão definidos os conceitos básicos que garantem o conforto ambiental, segurança, conservação de energia, salubridade e acessibilidade. Atualmente, com grande foco nas pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, com o objetivo de permitir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, seja na área urbana ou rural do município. Ele é de extrema importância para que escolas, pontos comerciais e instituições ligadas à saúde, por exemplo, garante a acessibilidade universal e descarta correta de resíduos, ou para que grandes edifícios garantam a ventilação e isolação em todos os cômodos, além de redução de ruídos de uma unidade para outra. O Código de Obras possui as normas técnicas para qualquer tipo de construção. Ali também estão definidos os procedimentos para aprovação dos projetos, licenças por execução das obras, metodologia para fiscalização de execução dessas obras e aplicação de eventuais penalidades no caso de descumprimento da lei. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 010 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos.
Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 11 de 2020. Trata-se o uso de ocupação de solo por mecanismo de planejamento urbano, podendo-se construir o conceito de que no uso do solo e o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano e a ocupação de solo. Por sua vez, é a maneira pela qual a edificação pode ocupar terrenos urbanos, em função dos índices urbanísticos e incidentes sobre o mesmo. O uso e a ocupação do solo tem por principal finalidades: a. Organizar o território potencializando as aptidões, a compatibilidades, a contiguidades, as complementariedades de atividades urbanas e rurais. B. Controlar a densidade populacional e a ocupação do solo pelas construções. C. Otimizar os deslocamentos e melhorar a mobilidade urbana e rural. Evitar as incompatibilidades entre funções urbanas e rurais. E letra E. Eliminar possibilidade de desastres ambientais. Letra F. Preservar o meio ambiente e a qualidade da vida rural e urbana. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 011 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 12 de 2020. Trata-se do projeto de lei complementar que delibera acerca do sistema viário deste município de Itambé. O sistema viário constitui uma das estruturas territoriais que compõem o espaço urbano de extrema importância para viabilizar o funcionamento da cidade. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 12 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 13 de 2020. O projeto de lei complementar, ora em comento, dispõe acerca de parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos neste município de Itambé. A atividade do parcelamento do solo urbano é regulada em todo o território nacional pela Lei Nacional número 6766 de 79, também conhecido como Lei Leimon. Os parcelamentos em áreas rurais são rígidos fundamentalmente pela Instrução Normativa 17B do Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, o INCRA. Essa dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis rurais, tanto para fins urbanos quanto para fins agrícolas. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 13 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 14 de 2020. O perímetro urbano é a fronteira que separa a área urbana da área rural no território de um município. O critério brasileiro para determinar as áreas que compreendem a zona urbana, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é por meio do sistema político-administrativo e suas vertentes, ou seja, o perímetro urbano é delimitado através de uma decisão legislativa de um município. Está em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 14 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em primeira discussão o projeto de lei número 15 de 2020.
A presente preposição objetiva instituir normas de procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, abrangente medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos números urbanos, informais ou ordenamento territorial urbano e a titularização de seus ocupantes. O projeto de lei, ora analisado, prevê que a sua aplicação deverá obedecer os princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, ordenação territorial, buscando a ocupação do solo da maneira eficiente, combinando seu uso funcional. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, todos nós, vereadores, estivemos nesses dias estudando o plano diretor, que é um plano que ele já vem sendo analisado, feito audiências públicas, e para as pessoas entender, significa regras gerais de tudo que acontece no nosso município. É determinado que a área urbana e a área rural e suas extensões, áreas residenciais e comerciais, normas e medidas dos loteamentos, normas de distanciamento de um imóvel do outro. Por exemplo, você não pode simplesmente construir um imóvel na divisa, ele tem um distanciamento mínimo de 1,5 metro do vizinho. E isso consta no plano diretor. São normas criadas, estudadas por engenheiros para que a população tenha uma boa ventilação e incidência do sol. A frente dos terrenos também, em cada localidade, ou é 6 metros, ou 15, ou 10, conforme a área comercial. Tudo isso é definido no plano diretor. A implantação de uma empresa, por exemplo, ela depende de uma concordância da vizinhança. Isso está no plano diretor. Tanto os vizinhos do lado direito, esquerdo, fundos e frente. O solo permeável de cada lote, ele tem um mínimo de permeabilização. Você não pode construir 100% em cima do lote. Você tem que deixar o local para escoamento da água das chuvas. Então, por isso que quando uma pessoa vai construir, ela entra com um projeto na prefeitura para se ter o alvará de construção. E esse alvará, ele só é dado quando o projeto atende todas essas normas, que é as normas que estamos estudando no plano diretor. Ficou criado também, nesse plano diretor, o Fundo de Desenvolvimento do Município. Diz respeito à moradia, até que o vereador Zé Luiz de Brito comentou, está contemplando nesse plano alguma ação em favor das pessoas menos favorecidas do nosso município, que não conseguem financiar as suas casas, elas ou pela idade ou até mesmo pela renda. Então, são coisas que acontecem que muitas vezes a população não vê qual o real papel do vereador, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estudaram esse plano diretor na intenção de ver o melhor para o nosso município, para um crescimento sustentável num futuro próximo, que esse futuro já está acontecendo. O nosso município tem tido avanços, e isso vem em decorrência das leis que foram votadas por outras câmaras de vereadores lá atrás. É um plano que ele vale para 10 anos, podendo ser reconstituído a cada 5 anos. Seria isso, senhor presidente, só um esclarecimento. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereadora. É só para esclarecer a comunidade que nós tivemos aqui antes da pandemia, fevereiro,
fevereiro, nós tivemos reunido com vários segmentos da sociedade, né, e mais funcionários, vereadores, discutindo o plano diretor, né. Nós sabemos, assim, que, como o vereador Serginho disse, é um planejamento para que vai acontecer durante 10 anos no município. Então, é uma coisa assim muito sério, né? Nós não podemos hoje cercar o município só de casas de conjunto, tem que saber onde que tá, onde coloca na cidade tudo para que não fique cercada só de casas assim, né? Que tenha liberdade de ter outros tipos de construção. Nós também não podemos permitir com aviário construir perto da cidade que venha prejudicar com o mau cheiro. Então, o plano diretor é aquilo que organiza tudo para a cidade, que deixa tudo organizadinho. Isso é fundamental para o nosso município, né? E a gente está, assim, muito feliz de estar participando e contribuindo para aquilo que é o melhor para o nosso município de Itambé. Continua em discussão. Acha-se em primeira votação o projeto de lei número 015 de 2020. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Acha-se em discussão o plano de ação e investimentos. O plano de ação e investimentos indica os principais programas de ações que devem ser elaborados com base nas diretrizes e proporções definidas no plano diretor municipal, configurando-se como uma parte de extrema importância dentro do processo de implementação e participação da gestão municipal. O plano de ação e investimentos viabiliza a articulação do plano diretor municipal, o PDM, e todo o processo de planejamento orçamentário municipal, como o plano plurianual, o PPA, lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, a lei de orçamento anual, a LOA. Está em discussão esse plano, pessoal. Acha-se em primeira votação o plano de ação e investimentos. Quem concorda, continue sentado. Quem não concorda, levante-se. Aprovado por todos. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas na ordem do dia, a presidência encerrou e passou para explicações pessoais. Algum vereador? Não havendo vereadores inscritos nas explicações pessoais, encerramos a mesma e despachamos os seguintes projetos de leis para as devidas comissões. Continua na Comissão de Planejamento, Obras e Serviço Público o projeto de lei número 18 de 2020, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Itambé. O presidente Sérgio da Silva, um pedido da comissão, fica mais uma semana na sua comissão, presidente. Continua na Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas o projeto de lei número 19 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itambé para o exercício 2020. Esse projeto ele só passa pela Comissão de Finanças, viu? Algum vereador que queira fazer alguma emenda, essa tem que ser feito a Comissão de Finanças, viu? Sim, para o exercício de 21. É orçamento para 21, tá? E então continua na comissão, no qual o presidente é o Círcio Amancio, né? Não, o Estevão, né? É o Círcio Amancio mesmo, né? Continua na comissão do vereador Círcio Amancio. Aí os vereadores que queiram fazer emenda é feito na comissão de finanças, viu? Eu quero agradecer, né? Principalmente os vereadores, né? Por estamos aqui hoje reunidos e parece que agora as coisas vão encaminhar melhor, que a pandemia parece que está, né? Pelo menos em nosso município, graças a Deus, está zerada, né? Para a gente poder continuar com as nossas reuniões sempre em horários regimentais. Agradecer um visitante, muito obrigado pela presença. Damos por encerrada essa sessão e comunicamos que todas as propostas dos vereadores da sessão de hoje serão encaminhadas ao senhor prefeito até amanhã às 16 horas. Nada mais a constar, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão em horário regimental. Boa noite a todos.